Ok, então vamos lá, vamos iniciar o nosso curso, que eu vou ensinar como criar os relatórios com o Report Builder no Delphi para o nosso projeto do Systronic, ok? Bom, eu estou com o Delphi aberto aqui, eu vou abrir uma nova aplicação, New Application. Ele abriu, vou dar um F12 para mostrar o meu formulário e vou diminuir um pouquinho aqui o formulário, vou colocar mais para cá. Bom, primeiro passo, eu vou salvar esse projeto que eu abri novo, ele está com o nome Project 1, o Delphi deu esse nome, e dentro desse projeto existe esse formulário, Form 1, que é o padrão, quando o Delphi abre, né? Então ele já cria um formulário e já cria o Project 1. Eu vou em File, Save Project RAS, e vou clicar lá no computador, no disco local D. Eu gosto de colocar projetos que são teste numa pastinha chamada temp, e aqui eu criei uma pastinha, ou não, vou criar uma pastinha chamada projeto RB, Report Builder. Bom, primeira coisa que ele vai pedir para salvar vai ser o init. A init nada mais é do que o formulário, o único formulário que existe na tela ali, que é aquele primeiro. O Delphi, por padrão, ele cria um formulário junto com o aplicativo novo, ok? Eu vou tirar o nome aqui, init1, e vou colocar um outro nome chamado o principal, que é o primeiro formulário, então vai ser o principal. Vou dar um salvar, vou clicar em salvar, e ele vai pedir então para salvar, para dar um nome ao projeto, que no caso aqui eu vou colocar projeto rb.dpr. O arquivinho DPR é o arquivo que eu tenho que abrir sempre quando eu entro no Delphi, que daí então ele vai abrir o meu projeto, ok? Vou salvar também. Beleza. Bom, aqui já salvei o projeto. Se eu clicar aqui no F9 ou no Run, nesse botãozinho verde, ele vai executar o formulário em branco. Um pouquinho lento aí, meu Delphi. Ok, aqui está ele, tá bom? Eu vou mudar algumas propriedades desse objeto. Um formulário, para você saber, ele é um objeto, e ele tem esse objeto, um objeto do Delphi, ele praticamente ele tem três características ou três maneiras de configurá-lo, ok? Eu diria o seguinte, vamos mudar o que eu disse. Ele vem consigo, um formulário, ele vem consigo com três elementos, ok? Um dos elementos são as propriedades. Se eu clicar nele, der F11, eu vou vir para essa telinha aqui que é o Object Inspector. Vou ajustar aqui, Object Inspector, e nesse Object Inspector ele vai ter as propriedades desse componente, ok? Propriedades são as características, cor, título, fonte que vai, outros detalhes como altura, largura, ok? Então são as propriedades. E também um segundo elemento desse formulário são os eventos. Os eventos é diferente das propriedades, porque as propriedades a gente define um valor aqui mesmo na hora, um valor único, né, um valor padrão que aquele formulário vai ter, ou que aquele objeto vai ter, uma cor, um nome, e vai ficar para sempre, ok? Os eventos é um pouco diferente, porque são as ações que esse objeto vai executar, dependendo do tipo dependendo do tipo de ação que o usuário tomar. Por exemplo, quando eu clicar aqui, se eu colocar algum código aqui se eu der 2 cliques, ele vai ir lá para o terceiro elemento, que seria no caso o código propriamente dito, tá? Eu vou dar um F12, ele vai voltar para o formulário. Então veja, F12 ele muda para o terceiro elemento, que é o código fonte, que é o código propriamente dito. O F11 então são as propriedades, e os eventos são as ações. Como nós não vamos trabalhar agora com eventos diretamente agora,
Então não vou explicar essa partezinha dos eventos, vamos deixar para uma próxima aula, ok? Vamos trabalhar com as propriedades agora. Eu vou salvar de novo. Quando eu salvo, se eu abrir um evento aqui que ficou em branco, ele apaga, ok? Uma primeira propriedade que eu vou mudar vai ser o nosso caption, que é o título. E eu vou colocar aqui projeto. Esse título vai aparecer para o usuário. Projeto testes report builder. Vamos botar uma versão, tracinho, versão 1.0. Ok? Então eu mudei o caption. Se eu executar aqui, ele vai manter esse título aqui, essa propriedade. Vocês vão escolher um barulho, vocês possivelmente vão escutar um barulho aí, porque eu estou na empresa aqui e a empresa fica do lado de uma rua bem barulhenta. Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí, algum problema, vocês escrevam aí embaixo nos comentários, que eu busco tentar ajudá-los, tá bom? Esclarecer. Então aqui ficou o projeto teste report builder. Eu vou fechar, vou dar um F12 porque ele voltou lá para o código. Eu quero ir para o formulário, cliquei, vou dar um F11 e vou mudar mais uma propriedade. Eu mudei o caption, agora eu vou mudar uma outra propriedadezinha que é o name. O name é importante para nominar o formulário dentro do projeto. Esse name é o nome do objeto, não é o nome do arquivo que ele vai salvar lá no disco. O nome do arquivo que ele vai salvar no disco é aquele que nós demos no início lá, é o principal. Aqui nós vamos chamar esse formulário de FM principal. Ok? E vamos mudar mais também mais uma propriedade, que é essa aqui, a position, que vai fazer com que o meu formulário, sempre quando eu executar ele inicie bem no centro da tela. Beleza? Vamos lá, File, Save All, para me salvar tudo. E vou executar, você vai ver que o formulário está nesse cantinho, e quando ele executar ele já abre no meio da tela. Ok? Também, com isso, a gente já pode começar então a trabalhar com os componentes. Só para explicar bem, esse formulário também é um componente, só que ele é um componente que ele já abre, né, quando eu crio um aplicativo no Delphi. Eu recomendo você instalar aí o CNPack. CNPack é uma suite de componentes que ele ajuda muito o desenvolvedor. Ele tem bastante opções que facilitam o desenvolvedor. Para você baixar, você vai aqui nesse endereço, nesse website www.cnpack.org. ok? Tá bom? Então eu aconselho você baixar. Ele funciona desde o Delphi 5 até a última versão aí do Delphi XE4 nos dias de hoje, conforme eu estou gravando esse vídeo aí. Uma outra ferramenta boa também de ter é a suite do G-Experts. Também tem um monte de opções aqui que vai aumentar a produtividade aí do desenvolvedor que trabalha com o Delphi, tá bom? Bom, com a CNPack instalada, ele vai mostrar essa setinha aqui que permite eu buscar os componentes, que é um recurso que já nos Delphis mais novos já vem, mas no Delphi 7 não existe, então ele facilita bastante. Aqui eu vou buscar um primeiro componente, que é o componente table ou table para os mais brasileiros. Vamos clicar aqui, table. Eu cliquei no formulário, então ele colocou esse objeto chamado table. O table ele é um objeto exclusivamente nativo do Delphi, que ele é exclusivamente para trabalhar com tabelas em Paradox. Ok? E agora nós vamos mudar, assim como nós mudamos algumas propriedades do formulário, nós também vamos alterar algumas propriedades dessa tabela. Beleza? Então aqui vou clicar na tabela, veja que quando eu passo o mouse ele me diz lá, ó, é um table 1, é um nome que o Delphi já deu, e ela é um componente do tipo tTable, quer dizer, é um componente do tipo tabela, beleza? Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é clicar e mudar uma propriedade que chama-se database name. A database name exige que eu já tenha criado lá no BDE o meu aliás. Se você não sabe o que é aliás, você precisa aí dar uma pesquisada na internet e entender que
o Paradox ele funciona com o BDE. Ele não funciona se você, ou melhor, ele até funciona se você programar diretamente numa pasta, mas você vai ficar um pouco preso, né, no caso se tiver que usar o teu aplicativo numa rede. Então é melhor usar o BDE, porque ele consegue fazer a intermediação dos dados entre o aplicativo e a pasta lá que tem as tabelas, ou para nós seria o banco de dados, né? No caso aqui eu já tenho então o dbsystro, que é um alias que nós temos, e no teu caso aí, Joel, eu acho que talvez seja systrone, mas se tu usar o dbsystro não tem problema nenhum, pode usar o dbsystro também, beleza? Então primeiro o database name nós mudamos, agora nós vamos mudar o name. Name é o nome desse objeto, que eu vou colocar aqui, é um table 1, é o nome original que ele estava. Eu vou colocar para TB, vou mudar, né? Vou mudar essa terminologia para TB e vou colocar que tipo de TB ele é, que tipo de tabela ele é. No meu caso aqui vai ser o TB-CLI, que tem a relação com clientes. E aqui no table name, depois que eu já configurei o database name, vai me aparecer uma lista de arquivos que estão lá nesse caminho, ou no caminho onde aponta, né, o alias, que no caso é o ACAD-CLI. Beleza? Bom, agora eu vou incluir um outro componente, que é o data source, muito conhecido dos programadores Delphi. Okay? Quem não é ainda, aos pouquinhos vai se familiarizando. O data source, ele também recebe um nome aí padrão, data source 1. Se eu incluir outro data source, vai colocar o Delphi vai colocar o nome data source 2. Se eu colocar um terceiro, o Delphi vai dar um nome data source 3 e assim por diante. A mesma coisa acontece com o table e com qualquer componente do Delphi que exista em quantidade maior que 1. Ok? Então aqui no data source eu vou tirar o nome e vou mudar para vou simplificar o nome, vou resumir o nome de data source para ds e vou colocar CLI, porque ele vai fazer uma relação com o TB-CLI, que é o componente aquele que nós criamos. O data source na verdade ele é um intermediador entre a tabela e os componentes DBWare, ou os componentes de dados. Um desses componentes DBWare é o DBGrid. Vou clicar aqui, clico aqui. O DBGrid é a grade, aquela que mostra os dados. Ok? O DBGrid também tem propriedades. Quando eu clico nele, tem as propriedades lá. Uma delas que nós vamos mudar agora vai ser justamente o data source. E eu vou conectar o meu DBGrid, a minha grade, essa aí, com o ds-CLI. E o ds-CLI vai estar conectado ao TB-CLI, e o TB-CLI vai estar conectado ao alias do BDE, e o BDE vai estar conectado a essa tabela lá, a essa pasta, né? A pasta onde está essa tabela, que no nosso caso é a C:/systrone. Ok? Bom, aqui eu vou fazer então, voltando aqui ao DBGrid, eu vou mudar a primeira propriedade aqui, que é o data source, e vou mudar uma outra propriedadezinha que é o name. Eu gosto de utilizar assim, eu vou dar um name grade CLI, porque se eu tiver mais de uma grade, pode acontecer de eu me perder qual é qual, né? Então eu gosto de dar nome aos bois. Seria mais ou menos esse o linguajar comum. Feito isso, eu vou fazer a conexão aqui então, ou melhor, vou ativar essa tabela. E se estiver funcionando, ele já vai mostrar os dados como mostrou agora. Perfeito, pessoal? Beleza? Tá, Joel? Então vou fazer o seguinte assim, eu vou salvar agora esse vídeo para mim ver se eu não perdi, porque eu já perdi o outro aí, e eu quero ver se não vai dar problema aí, se não ficaram muitos minutos. Vou salvar aqui e aí eu continuo logo em seguida. Antes de eu salvar, eu vou finalizar aqui e vou salvar o projeto. Ok? Então nós paramos aqui, eu vou salvar e perfeito, gravou direitinho. Então vamos continuar aqui. Vamos agora então com isso que nós já temos aqui concluído, que é a conexão das tabelas com os dados, que a gente já consegue ver. Vamos então partir diretamente para o relatório no Report Builder. Bom, o primeiro relatório que nós vamos criar, Joel, é um relatório simples.
tá? Vou mostrar como é que cria um relatório simples. Nós vamos precisar de dois componentes aqui, que são justamente do Report Builder. Você precisa ter o Report Builder aí instalado, tá? O Report Builder que eu estou usando é o... Deixa eu só ver aqui que eu não lembro qual é que é a versão. Vou colocar ele aqui. Deixa eu ver, que ele vai me dizer a versão. É a versão 9.01, ok? 9.01 é a que eu estou usando, mas não quer dizer, o Report Builder ele é meio padrão assim em todas as versões, muda pouca coisa. Bom, o primeiro componente que eu adicionei, então, pulando um pouquinho na frente do que deveria ter sido o primeiro, que é o ppdb pipeline. Esse aqui deveria ter sido o primeiro, e depois então o pp report, tá? pp report é o nome que aparece à direita, tá? O Delphi vai dar um outro nome lá, pp report 1, pp db. Esse aqui, por exemplo, deixa eu posicionar fora. Esse aqui é o pp report. Esse aqui é o ppdb pipeline, que ele deu o nome de pipeline 1. Ok? Bom, o que é isso? Vamos colocar um pouquinho mais para cima aqui, que é para a gente se situar. Só para você entender, então, para cada tabela tem que ter um data source, certo? E para cada data source, que é para cada tabela, tem que ter no relatório, nós vamos precisar de um db pipeline, ok? Que é esse aqui, ó, pp db pipeline, ok? E nem sempre, mas geralmente em um relatório nós vamos ter praticamente só um pp report, exceto em casos em que nós precisamos fazer mais relatórios ou mais variantes, mais relatórios variáveis, né, daquelas mesmas tabelas que nós queremos relatórios diferenciados. Aí nós vamos ter que colocar talvez um outro relatório, mas praticamente nós vamos ter que ter esses três componentes aqui para cada relatório, basicamente, né? Você vai ver que logo em seguida nós vamos ter que colocar mais uma tabela, e aí nós vamos ter que adicionar esses três componentes aqui, ok? Bom, vamos fazer as conexões primeiro. Primeiro nós vamos dar nome aos bois, como eu já falei, né? Nome aos componentes. Eu clico nele, vou lá nas propriedades e vou mudar o nome desse db pipeline para ppdb, para saber que é dados CLI, ok? Esse é o nome lá para usar no código, o name, é o nome do objeto. E internamente lá no relatório ele vai fazer uma referência a uma tabela, esse ppdb, ok? E essa tabela vai ser justamente a tabela clientes. Eu vou dar um nome username, né? Eu vou chamar clientes. Você já vai entender por que eu estou colocando o nome completo aqui. E ele vai estar conectado ao banco de dados através do data source, que só temos um, né, que é o clientes, beleza? Então ele vai estar conectado ao ds-cli, ok? O relatório, por sua vez, ele também precisa de uma tabela principal, uma tabela que, digamos, vai ser a mestre dentro do relatório, porque um relatório pode ter várias tabelas, tá? Você já vai entender por quê. Mas principal tem que ser a tabela principal, que é o que vai listar os dados. No nosso caso, então, vai ser os clientes. Então eu vou fazer uma conexão agora com o pp report, vou fazer uma conexão com o data pipeline, que é justamente aquele componente que a gente adicionou ali agora, e que nós demos esse nome aqui, ó, ppdb-cli, ok? Uma outra coisinha que nós já vamos mudar aqui nas propriedades para ficar certinho é o name. O name, onde é que está o name? Name, aqui, pp report 1, nós vamos colocar assim, ó, pp rep, ou hell, vamos colocar hell, pp hell cli, que eu sei que é o relatório de clientes, ok? Também vamos
já aproveitando, vamos antecipar um pouco, vamos aqui no Preview Form Settings e vamos colocar aqui essas propriedades para Maximized, para ele, quando abrir o relatório, abrir maximizado, e Page Width, Size Page Width, que vai mostrar toda a tela, né, metade do relatório, que é uma maneira mais fácil da gente visualizar. Uma outra coisinha também, se não me engano é aqui, deixa eu ver se é, não, dos nós, que nós precisamos tirar os nós. Os nós, vamos desabilitar isso aqui, Create Node, vamos desabilitar, para que não apareça as paginações à esquerda do vídeo, senão ele mostra o relatório e do ladinho ele mostra página 1, página 2, página 3, página 4, e nós não queremos isso, queremos um negócio bem profissional. Ok? Feito isso, vamos salvar aqui, salve Project RAS. Opa! Essa aí, salve Project RAS, nós já salvamos, né? Já salvamos o projeto, com certeza. Vamos executar no F9. Vamos ver como é que está aqui. Você vai ver que quando você executa, os componentes não visuais, eles não aparecem, e os componentes visuais, eles aparecem. Um componente, nós só temos praticamente dois componentes visuais aqui na tela, que é o formulário propriamente dito e a grade, ok? Aqui inclusive está até aberto para alterar, ó, na grade. São propriedades que você vai configurando e desabilitando. Vou fechar. Veja que esses componentes são chamados componentes não visuais, então eles não aparecem lá na execução do projeto. Beleza? Bom, agora eu vou dar dois cliques no pp-rel-click, que é o relatório, já está conectado. Ele vai me abrir essa tela aqui, esse formulário, essa tela. Ok? E aqui que eu vou começar a desenhar então o meu relatório. Eu vou aumentar um pouco aqui para mim trabalhar folgadinho. Eu não gosto de trabalhar apertado, então eu vou trabalhar aqui folgadinho. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, então, são essas três separações, esses três grupos que estão aqui, que é esse primeiro grupo que pertence ao cabeçalho, esse segundo espaçamento aqui é o que nós chamamos detalhe, e esse terceiro espaçamento é o que nós chamamos rodapé. Ok? O cabeçalho, você já deve estar imaginando aí, é justamente o que aparece no topo do relatório. Ok? E é exatamente isso. Os detalhes é onde vão ser listados os dados, onde vão conter os dados. E o rodapé é a parte inferior, ali, a parte de baixo, né, de quando terminar, né, a listagem dos dados, ele vai mostrar o rodapé. Nós já vamos fazer um testezinho aqui agora de primeira, até para mostrar os componentes aqui. Aqui nós temos uma barrinha de ferramentas, nós temos aqui um botão salvar, que é para, se caso eu queira salvar o relatório para um arquivo, eu posso dar um nome para esse arquivo, chamando ele de arquivo.rtm, ok? E eu posso salvar aqui. Isso ajuda bastante quando na programação. E para ti é o que vai gerar alguns relatórios aí, então eu te aconselho tu fazer por aqui, salva ele com o nome do relatório que tu quer, ele vai ficar salvo lá um arquivinho, depois tu só me envia esse arquivo e eu transfiro ele então para o projeto. Beleza? Beleza. Aqui nós temos algumas abas aqui, que são os dados, a aba de cálculos, a aba de desenho, que é onde nós estamos, ou de design, e a visualização da impressão. Nós vamos trabalhar na área de desenho, e aqui na área de desenho nós vamos ter então essas ferramentas todas aqui. Imagina o Word. É exatamente assim o que eu posso comparar essas ferramentas aqui, ok? A única diferença é que a diferença do Word é que essas ferramentas elas vão fazer conexão também com o campus da nossa tabela do banco de dados. No caso ali, do nosso teste agora, com a tabela dos clientes, ok? Bom, então nós temos componentes que conectam com os dados, que são esse grupo aqui, daqui até aqui. Eles conectam com o campus da tabela dos dados. E nós temos componentes que não se conectam com os dados diretamente, que são esses aqui, ok? E nós temos também
outros componentes que fazem menção ou que fazem, né, jus ao próprio relatório. No caso, região, subrelatório, page break e referências cruzadas, que isso aqui algumas nós não vamos ver, nós vamos ver esse aqui, o subrelatório. Beleza? E aqui nós temos o famoso, né, lá no Word também tem, que são o que? As ferramentas de texto, formatação de texto, colocação do objeto para frente ou objeto para trás, e mais abaixo aqui nós temos as ferramentas de alinhamento, ok? De alinhamento dos componentes. Você vai ver que aqui também nós vamos trabalhar com componentes, porque isso aqui são componentes. E inicialmente vamos usar esse componente aqui que é o label. O label, nós vamos colocar ele aqui. Ele, quando eu clico aqui no label e coloco, ele vai já incluir um label com um tamanho já de formatação de texto padrão, alinhado à esquerda, com uma cor definida, com a cor do fundo definida, ok? E na posição onde eu largar ele, e com o texto label 1. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o meu título. Então vai ser relatório de clientes, e vou aumentar, vou colocar negrito, e vou aumentar então para 20, bem grande. 18 não, 20. Você vê que ficou um pedacinho para fora. Se eu visualizar a impressão, ele não ficou aqui. Por quê? Porque ele existe, esse componente label, ele também tem propriedades. Se eu der F11, você vai ver que aqui o auto size dele está ligado. Auto size quer dizer tamanho automático. Então ele já se programa, já se ajusta ao tamanho automático, ok? Que é no caso que eu vou deixar aqui agora no tamanho automático. Eu vou incluir aqui, eu quero incluir lá no meu rodapé um outro label, só que não vai ser tão grande, vai ser um tamanho até menor que 10, vai ser 8, onde eu vou colocar, por exemplo, o endereço do meu site, do site da empresa. No caso, você coloca o do teu site aí, e eu posso Ctrl C e clico fora, Ctrl V, cliquei fora, Ctrl V. Eu tenho que clicar fora. Se eu clicar, eu tenho Ctrl C, clico fora para desmarcar, Ctrl V. Ok? Aí eu duplico aquele label lá, e aí eu vou colocar aqui Avenida Presidente Vargas 1724 São Borja tracinho RS. Beleza? Aí se eu quiser isso no meio, beleza. Só que vai ficar meio vagão aqui o espaço. Mas vamos visualizar a impressão para ver como é que fica. Veja, relatório de clientes, e lá embaixo, né, o meu rodapé. Só para você entender. Bom, feito isso, eu quero colocar também quantas páginas tem meu relatório. E aí eu vou usar um componentezinho chamado variável do sistema, esse aqui. E aqui ele já entra mostrando a data. Mas eu tenho várias como eu chamaria, eu tenho várias variações para esse componente. Uma delas seria então a data. Eu poderia mostrar a data e a hora. Veja que ele já saiu um pouquinho para o lado lá. Data e hora. Eu tenho o nome do documento, que no caso aqui está report, é o nome do documento que eu não salvei ainda, mas se eu salvar ele, relatório clientes, ok? Vamos ver se... não, ele vai salvar o padrão lá, mas não quer dizer. Nós dificilmente usamos o nome do documento mesmo. Data, hora de impressão. Total das páginas. Aqui só vai aparecer o número 1, porque só tem a página 1. E tem a página com descrição também, que a gente usa bastante. Página no conjunto. Ó. Uma página de uma página de 1000, uma página de 50. Página no conjunto descritivo, que aí ele mostra a página 1 de 1, que é o mais comum, que inclusive é esse aqui que nós queremos. Ok? Página D1, eu vou dar um Ctrl C, vou clicar fora, Ctrl V. Por quê? Porque eu também quero mostrar a data.
Não quero a data e a hora, só quero a data. Vou colocar bem em cima aqui a data e talvez aqui desse outro lado. Vamos colocar a página aqui embaixo. E vamos colocar a data aqui em cima. Ok? Joia, joia. Vamos visualizar. Lá está a data e ali está a página, uma página de 59. Ok? Joia, joia, joia. Bom, pessoal, agora nós vamos cadastrar. Vamos formatar, vamos preparar aqui o nosso título. O título dos campos. Para isso nós vamos usar uma ferramentazinha linha. Vamos clicar lá aqui, vamos colocar lá bem no cantinho e vamos colocar lá até a outra extremidade do relatório. Vamos diminuir um pouquinho a aba aqui, vamos dar um Ctrl C, vamos clicar fora, vamos dar um Ctrl V, nós duplicamos ela, ok? E agora nós vamos usar uns label e vamos colocar um label aqui, vamos colocar esse label código, vamos clicar nele, Ctrl C, Ctrl V. Vamos colocar aqui nome, Ctrl V de novo, vamos colocar aqui cidade, cliquei fora, Ctrl V de novo, vamos colocar aqui telefone, ok? O que mais nós poderíamos colocar? Ctrl V, o endereço, vou colocar telefone lá no fim. Colocar a cidade por aqui e vamos colocar aqui o endereço, ok? Beleza. Agora nós vamos alinhar um pouquinho para cima essa barra aqui, porque senão esse espaço aqui vai aparecer no meu relatório, ok? Vamos alinhar para cima que fique bem rente ali. Se ficar uma diferençazinha, você diminui a linha, porque ela vai influenciar. Ok? Deixa bem rentezinha e pronto. Vamos diminuir um pouquinho para 18. Isso aqui ficou meio grande. 18, 16. Ok? Eu poderia ainda colocar um outro componentezinho aqui para colocar uma imagem, se eu quiser, que vai ser esse aqui, ó. Então, por exemplo, se eu quiser colocar um logotipo, alguma coisa do gênero, eu uso aqui. Então eu já vou com o botão direito, vou clicar aqui em figura e eu poderia colocar, por exemplo, sei lá, essa tela do login. Que aqui no caso, vou teclar o F11 e vou clicar aqui para o Street. O que ele faz o Street? Vou tirar na frente aqui para você ver. O Street, o que ele faz? Olha lá, ele redimensiona a imagem para se encaixar no objeto. Veja, o Street então ele redimensiona a imagem dentro do espaço que o objeto se limita, ok? Para isso que serve isso aí. Então veja só, ficou ali vamos clicar aqui, ó lá. Beleza? Voltamos lá e vamos dar continuidade então ao nosso relatório. Bom, o cabeçalho aqui a gente já fez. Vamos colocar aqui em negrito. Eu vou pressionar, clicar o primeiro, segurar o Shift e vou clicando nos outros. Assim eu pego todos, seleciono todos e vou colocar negrito todos. Clico fora, pronto, tá lá. Beleza? Agora nós vamos trabalhar com os dados propriamente ditos. Aí nós vamos precisar do label no campo texto. Vamos clicar aqui na parte que é o detalhe, que é onde vão ficar os dados, é a parte dos dados. E aqui nós vamos então colocar, veja que aqui ele se relaciona o campo texto, ele habilita, ele muda dois campos aqui. Veja só, vou clicar aqui, ele adiciona um outro combo box que tem as tabelas, que no caso nós só temos o clientes, por isso que eu falei que nós podemos trabalhar com mais de uma tabela. E desse clientes aqui do ladinho vai aparecer os campos. Eu vou digitar código, está aqui o campo código, vou diminuir um pouquinho
Até posso fazer o seguinte, eu posso clicar no campo código e vou clicar aqui para centralizar, para ficar bem no meio. Vou clicar de novo aqui, vou dar um Ctrl C para mim não perder tempo, Ctrl V, e vou lá já fazer uma cópia exata, idêntica, e aumentando aqui o campo. Já vou alinhar à esquerda e vou mudar aqui para nome. Beleza? Vou clicar aqui, Ctrl C, clico fora, Ctrl V e vou posicionar no endereço. Aqui da mesma maneira, vou pegar lá o endereço, ok? Lembrando que o endereço aí no Systrone, o número é separado do endereço. Vou fazer uma nova cópia aqui e vou colocar o número separadinho aqui, ó. Por quê? Por causa da nota fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica ela requer o campo do endereço, o número do endereço separado. Feito isso, vou pegar então aqui, Ctrl C, Ctrl V, e vou colocar então a cidade aqui pequeno, Ctrl C, Ctrl V, que já está pequenininho, e vou colocar o telefone. Aí só vou mudar os dados lá do nome do campo. Vou pegar aqui telefone, fone, e aqui cidade. Beleza? Aí o que eu vou fazer então agora? Deixa eu posicionar um pouquinho mais próximo aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar essa parte que estava sobrando e vou levar para cima. Só tem um detalhezinho aqui, se você analisar bem, ficou meio torto meu relatório. Eu vou clicar em visualizar. Já está aparecendo os dados. Olha lá, ficou até o fim. Aqui está o rodapé. Aqui para a página 2, página 3, página 4, página 5, até a página 28. Então aqui veja, página 1 de 28. Beleza? Só que ficou meio torto aqui os campos. Eu vou segurar o Ctrl e vou clicar o mouse segurando o botão do mouse para mim levar o meu selecionador até o final. Eu largo o Ctrl e largo o botão. Ele seleciona todos. Com isso, eu vou usar essa ferramenta de alinhamento aqui para alinhar pela base. Quando eu faço isso, ele vai ajustar todas na mesma altura. E isso aqui é muito legal porque realmente nos ajuda bastante. E aí aqui eu vou fazer então os micro ajustes, que são, né, início do campo, estando mais ou menos sincronizado com o início do título, que é para não dar nenhuma discrepância aí no relatório. Beleza? Aqui esse dado está um pouquinho mais para cá, vou colocar um pouquinho mais para lá. Telefone está bem no final, vou colocar um pouco para o meio, ou talvez até no início. Eu, por padrão, eu gosto no início, mas se quiser colocar no meio, aí é um requisito seu, é o seu gosto. Bom, aqui eu vou pegar essa linha, vou clicar nela, Ctrl C, e vou clicar Ctrl V. Vou duplicar ela e vou trazer ela para cá, para baixo, para ela nos dar uma separação entre o rodapé, o final do relatório e o rodapé. Então veja como ficou legal. Essa formatação aqui, ela já vai estar dentro lá do aplicativo, ok? Então é isso aqui, beleza. Esse aqui é o nosso relatório simplão, o simples. Vou fechar e vou salvar aqui. Esse é o relatório simples, ok? Eu vou salvar de novo essa tela aqui agora, que é para não ter nenhuma surpresa aí mais para frente. Vou salvar e volto em seguida para nós fazer um relatório, então, um relatório com cálculo. Bom, agora eu vou mostrar então aqui que a gente já gravou esse relatório simples. Eu vou mostrar como nós fazer então esse relatório com mais de uma tabela. E no caso nós vamos adicionar então mais 3 componentes aqui. Vou selecionar os 3, Ctrl C, vou clicar fora, Ctrl V. Ele me adicionou os 3 e aí eu vou dar nome para esses componentes. Eu vou chamar ele aqui, ó, ppdb par, que é o nome do componentezinho que vai ser dos parâmetros. E aqui no username desse db pipeline eu vou dar parâmetros, ok?
e ele vai ser ligado já diretamente com o data source 1, que foi o que o Delphi criou agora, tá? Mas não tem problema de ficar errado aqui não, porque eu vou fechar e vou mudar o nome dele aqui, e ele automaticamente vai mudar lá no DB Pipeline, porque ele já existe uma conexão. O DDS par, que vai estar conectado com o table 1, e quando eu mudar aqui o TB par, o nome, né, eu vou posicionar na tabela parâmetro. Então ele já estava conectado com o DB System, porque eu copiei lá da tabela clientes, e aí você vai ver que aqui no DB Source ele já mudou, ele já atualizou, né, o nome, e lá no DB Pipeline ele atualizou também para DBDS par, que estava a data source automaticamente, ok? Eu vou voltar lá no relatório, ok? E aqui eu vou fazer pequenos ajustezinhos, que é para você entender como usar o uso de duas tabelas. No caso, então, vou usar esse mesmo relatório, só vou fazer uns ajustezinhos aqui, ensinando como usar duas tabelas e ensinando como usar a variável aqui, um componente um componente não de dados, né, mas do próprio Report Builder, que serve para cálculos e para fazer união de campos do tipo de string, né, no Report Builder. Eu vou usar ele aqui, cliquei aqui e vou colocar ele no cantinho aqui, só vou diminuir a fonte para 8. Geralmente a gente usa 7. Não é 72, é 7. Ok? E vou posicionar ele bem no cantinho e vou colocar aqui para que ele alinhe pela direita, tá bom? Vou dar um Ctrl C, vou clicar fora, Ctrl V, e aqui vai ser o variável 2. Variável 2. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Por padrão também, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, e aqui eu vou colocar aqui o relatório, né? R1421, por exemplo. R, que é o nome do relatório que a gente costuma trabalhar. A gente nomina, dá um nome para cada relatório para identificar. Ok? É bom que você use essa prática também como exemplo. Beleza? E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte assim, ó. Nós colocamos então a tabela parâmetros lá, e você vai ver que eu vou poder, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar essa imagem aqui que ela não provém do banco de dados, e nós temos uma imagem lá que é o logo que está situado na tabela parâmetros. Eu vou excluir ela e nós vamos usar uma imagem, um DB Image, né? Que é essa aqui, ó, campo imagem. Qual é a diferença desse aqui para esse aqui? É que esse aqui eu posso colocar qualquer imagem, e esse aqui eu vou pegar uma imagem que está no banco de dados. Qual tabela que ele está? Então veja que ele habilitou esses campos aqui quando eu coloquei ele. Se eu clicar fora ele some, se eu clicar nele ele volta. Eu vou pegar lá daquela tabela parâmetros que nós criamos lá, e o Report Builder já reconheceu, né, porque ele está ligado a um DB Pipeline. O que deu aqui? Opa! Desculpa, só deixa eu reconfigurar aqui. Voltou a resolução que não era. Não era para ter mudado. Ok, pessoal, voltamos aqui então. Agora eu vou ter que abrir de novo. Bom, então aqui nós estávamos falando, né, que vamos conectar os parâmetros e vamos conectar a um campo chamado logo. Olha lá, já apareceu ali o logo do cliente. E nós vamos dar um F11 e vamos fazer o mesmo processo aquele, o street. Olha lá, então ele vai posicionar, vai se autoajustar dentro do espaço delimitado pelo que eu determinei. Se eu diminuir, ele diminui. Se eu aumentar, ele aumenta. Perfeito? Então aqui nós já estamos usando uma segunda tabela, que é a tabela do parâmetro. Beleza? Agora já que eu mostrei os campos aqui, né, eu também
já posso fazer o seguinte assim, eu posso usar no rodapé aqui, eu estou colocando o endereço aqui, eu vou excluir esse endereço e eu quero que o endereço apareça na variável 1. E aqui o Systrone também. E essa página eu vou colocar lá para o finalzinho aqui. Vai ficar uma formatação diferente. Então eu tenho a variável 1, e essa variável 1 ela serve para fazer cálculos e para adicionar valores a uma string ou mostrar coisas, somar campos, ok? E para mim usar ela, eu coloco um campo variable1, variable, um campo variável, que é esse aqui, que eu coloquei 2, e em cima dela, ou melhor, clicando fora dela, em cima dela também pode ser, não tem problema, em cima dela, com ela clicada, botão direito, eu posso vir aqui em cálculos, ele vai me abrir essa janelinha, e quando eu clicar aqui, ele já inclui esse campo vale igual, que vai fazer com que eu possa fazer o seguinte, olha só o que eu vou fazer. Eu vou clicar na tabela parâmetros, que é onde tem os dados da empresa, e vou lá, por exemplo, na razão social. Razão social. Cadê a razão social? Aqui. E vou pegar, vou clicar e vou mover para cá. Vamos aumentar aqui. Olha lá, razão social, e vou dar um OK. Agora, quando eu visualizar a impressão, deixa eu aumentar, lá embaixo, o que você vai ver? Você vai ver que aquela variável 1, então ela contém o campo parâmetro razão social. Beleza? Vou voltar no desenho e vou ir mais longe. Vou clicar de novo nela, botão direito, cálculos, e vou fazer o seguinte, vou somar esse campo com um espaço, tracinho, ok? E vou clicar lá no OK, e agora você vai ver o que vai acontecer. O nome, né, razão social, mais o tracinho, ok? Vamos continuar, botão direito, cálculos, vou colocar aqui um mais, e vou adicionar essa razão social com o nome fantasia. Fantasia, que é fantasia. Cadê o nome fantasia? Ah, desculpa, eu estou procurando no cliente, é que eu não posso me perder, tem que ser no parâmetro. Fantasia, aqui, fantasia, vou mover para cá, ok? Eu coloquei um mais para adicionar tudo isso aqui, mais isso aqui, beleza? Vou dar OK, vou lá no visualizar a impressão. Então veja, distribuidor, posicionamento, razão social, nome fantasia, e aí vou continuar, cálculo, aqui vou fazer de novo, mais, espaço, abre aspas, espaço, tracinho, o tracinho é só para separar um do outro, ok? Dá um espaço, ele vai preencher, né, com um espaço, um tracinho e um espaço, porque os aspas ele não conta, mas que é para somar, né, para adicionar outro campo, que vai ser o campo qual? Pode ser um outro campo, que é exatamente que eu não sei o que eu poderia colocar aqui, mas vamos colocar um e-mail. Opa, estou lá no cliente de novo, tem que vir para o parâmetro. Vamos lá, o e-mail, e-mail. Se tiver o e-mail, então ele vai mostrar o e-mail para nós lá. Olha lá, servidor, problema do lamana@gpsnet, beleza? A mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo, só que nessa outra segunda variável eu vou colocar outros campos, que vai ser o site, o homepage aqui. Aí vou somar então com espaço, para que ele acrescente esse espaço.
Vou colocar o e-mail. O e-mail já coloquei lá, né? Então vou colocar o endereço. Endereço. Vou somar. Vamos colar isso aqui. Ctrl C. Vamos apagar aqui. Ctrl V. E vamos colocar o endereço. Vamos colocar cidade. Talvez fique meio longo aqui. A gente tira aí o homepage. Depois você faz do jeito que está no padrão, né? Ctrl V. Vamos adicionar mais o que? O F. Estado. O F. Opa. Misturou lá. Opa, deu um problema aqui. Cidade. Ctrl V. Parâmetro V. E o que mais nós podemos colocar? Podemos colocar também o telefone. Telefone, fone. Fone ou telefone? Fone. Fonezinho aqui. Ok. Visualizar a impressão. E deu um problema lá. Deu um tilt. Houve algum erro. Vamos examinar aqui, ver o que nós temos de errado. Ah, aqui, ó. Se misturou o telefone. Endereço. Ué, o que houve? Endereço, telefone. Acontece. Beleza? Então tá lá, Dom Pedro I, São Borja, RS 553431. É assim então que nós criamos aí essa segunda partezinha aí, que é um relatório com segunda tabela, ou com mais tabelas, né? Vamos sair aqui. Então veja que o que fez a diferença ali para nós permitir fazer isso foi que nós incluímos uma outra tabela, que é a tabela dos parâmetros. Ok? Vamos salvar. Salve. Salvado. Salvo. Não é salvado. Beleza? Vamos ver qual é que é o próximo ponto aqui. Agora sim. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar um outro relatório. Esse outro relatório, ele vai ser focado em cálculos. Então nós vamos deixar isso aqui do cliente do ladinho aqui e vamos copiar essas duas aqui tabelas e vamos multiplicar elas para mais duas. Vamos trazer para cá e vamos também fazer uma cópia desse relatório aqui do Report Builder. Beleza? Então praticamente nós copiamos, né? Copiamos tudo isso aqui. Fizemos um segundo grupo de componentes aqui. Bom, essa primeira table aqui nós vamos dar um nome da tabela de vendas. TB, minúsculo TB, vendas. Ou venda. VDA. E aqui vai estar ligado com o vendedevo. O data source vai ser DS-VDA. O DB Pipeline vai ser PPDB-VDA. E lá no username vai ser vendas. O segundo aqui vai ser TB itens. E aqui na tabela vai ser vende item. Tem mais um detalhezinho aqui no vende item, que nós temos que conectar o vende item ao vendas. Para fazer isso, você vai ter que usar então o master source. Você vai ter que pegar, por exemplo, você quer conectar, nós precisamos conectar os itens com a sua venda, ok? Para isso nós temos que então conectar com a tabela de vendas. Nós estamos agora na tabela itens e nós temos que conectar com o master source da venda. Master source venda, e temos que fazer uma ligação por intermédio de um campo, que é o campo controle. Aí eu vou clicar aqui no Master Fields, vou clicar no controle e vou clicar no controle
lá da tabelinha de vendas e vou clicar aqui nesse botãozinho ADD. Aí ele vai fazer essa conexão para nós aí, vai ficar conectado. Então cada venda já vai mostrar o seu produto. Nós podemos exemplificar, mostrar aqui na grade. Eu vou diminuir essa grade e vou dar um Ctrl C, Ctrl V, vou criar uma outra grade. Ficou duas grades. Essa primeira grade, nós vamos mudar o nome dela para grade VDA. E essa segunda grade, nós vamos mudar o nome dela para grade itens. Na segunda grade, nós vamos colocar então o data source para o data source 2, que nós não mudamos ainda o nome aqui, né? Vamos mudar agora, que vai ser o DS itens. E já vamos mudar aqui também o ppline, que vai ser ppdb itens. E aqui nos parâmetros, que está o nome antigo, vamos colocar itens da venda. Itens. Ok? Voltando então à tabela, à grade, vamos lá. Essa primeira grade vai conter as vendas, e essa segunda grade vai conter os itens. Beleza. Data source, venda, e a segunda grade, data source, itens. Joia. Agora é só nós abrir aqui e ativar essas tabelinhas. Vamos mover para lá isso aqui. Vamos abrir e vamos clicar aqui e ativar as duas tabelas. Veja que quando eu movo um item, ele já 37739, ele já pega só os itens que são daquela venda. Olha lá, ó, 37740 pegou só um item que é o que corresponde a essa venda. É assim que a gente faz a comunicação mestre detalhe, ok? Mestre detalhe de duas tabelas. Beleza? Agora nós vamos então partir para o relatório propriamente dito. Aqui nós vamos mudar o nome. Em relatório de clientes nós vamos colocar relatório de vendas. Aqui nós vamos mudar os campos, vamos colocar número ou n.nota. Aqui nós vamos botar cliente. Aqui nós vamos colocar valor total. Aqui nós podemos colocar outros campos, tipo base ICMS, e aqui no último valor ICMS. Vamos colocar isso aqui mais para cá. Vamos colocar um pouquinho para cá. Vamos deixar aqui espaço para um outro campo qualquer, que depois nós vamos usar mais tarde. Vamos excluir esse último. E aqui, então ele está fazendo lá menção a... só vou voltar um pouquinho lá para explicar para você que esse relatório aqui agora, ele está ainda conectado lá com o DB pipeline, data pipeline DB CLI. E aqui nós vamos ter que colocar então conectado com a venda, senão ele vai se preocupar primeiro com a tabela de vendas e com a tabela de clientes, e na verdade ele tem que se preocupar agora com a tabela de vendas, ok? Porque nós copiamos daqui, então ele permaneceu o que estava lá gravado. Então nós mudamos aqui essa propriedade e aí beleza. Vamos voltar lá, abrimos com dois cliques e pronto. Veja que aqui já sumiu os dados. Nós vamos fazer agora então, já está marcado para vendas, ó. E aí nós vamos fazer então lá, pegar o número da nota. Número da nota. Aqui nós vamos pegar nome CLI, o nome do cliente. Aqui nós vamos colocar o valor total, que é o TOT nota.
aqui nós vamos colocar base ICMS, aqui nós vamos colocar VL underline ICM, beleza? Ok? Vamos alinhar aqui embaixo, e aqui ficou meio para a esquerda, né? Ficou meio não, ficou totalmente para a esquerda. Vamos colocar para o final, para a direita e para a direita. Mais uma coisa, vamos clicar com o botão direito aqui, vamos formatar a apresentação para que ele formate para esse padrão aqui, com 2 zeros depois da vírgula. Esse aqui também. Formatar a apresentação. Clico aqui no último, formato da apresentação. Pronto, então já ficou mais com cara de número mesmo, né? Beleza, aqui vamos visualizar, ver como é que ficou o nosso relatório. Joia. Então aqui nós temos praticamente todas as vendas. Veja que aqui tem um espaço entre um nome e outro. Esse espaço ele pode ser diminuído, simplesmente, né, subindo aqui, Ctrl, clica, move, seleciona todos, pega o mouse, leva mais para cima, clica fora, pega essa aba, leva mais para cima. Você vai ver que vai, ó, já diminuiu o espaçamento ali que tinha. Vai caber mais nomes na listagem. Só que não sei até quanto, isso aí é interessante, tem que ver um espaçamento que seja agradável para a leitura do usuário, tá? Um padrão, beleza? Bom, agora também eu vou fazer o seguinte assim, ó, nesse rodapé, eu vou colocar esse rodapé um pouco mais para baixo. No caso, esse rodapé exatamente não, vou colocar só os dados mais para baixo, vou deixar aquela linha lá, porque eu quero fazer o que? Eu quero fazer a soma dessas colunas, e a soma dessas colunas eu vou precisar desse campo variável, Ele é um campo variável porque ele é diferente da variável, porque ele pega dados direto do banco de dados, direto da tabela. Já vou formatar ele com o nome. Eu clico nele, ele pega da tabela, vendas, TOT nota. TOT nota. Também já vou aproveitar aqui, já vou colocar um negrito e já vou alinhar à esquerda, já está. Também já vou aproveitar e vou formatar a apresentação dele para não estar perdendo tempo depois. E vou diminuir aqui, deixa eu ver que tamanho está aqui. Já está em 8. Ok, beleza. Clico nele, Ctrl C, clico fora, Ctrl V. E posiciono aqui no segundo campo. Clico fora, Ctrl V. Posiciono aqui no terceiro campo. O terceiro campo é o VL ICM. E o segundo campo eu tenho que mudar também o nome do campo, que é base ICMS. Vou selecionar os três e vou alinhar a base. E vou acrescentar um label. Vou pegar um daqui, ó, vou pegar esse, Ctrl C, clica fora, Ctrl V, vou colocar aqui, ou do ladinho aqui, e aqui eu vou colocar totais, da total geral, 2 pontos, ficou meio em cima, vou tirar um pouco para o lado, prontinho. Vamos ver, clico fora aqui, e que pegue todo, opa, vai pegar lá embaixo também, não quero, eu quero pegar só aqui, ó, com o mouse, para mim poder alinhar embaixo. Pronto, visualiza a impressão. Vou lá para o final do relatório. E aqui está o meu total geral. Ele somou toda essa coluna, aqui deu 14.000. Somou toda essa coluna, deu 939. E somou todo o valor do ICM, deu 159. Beleza? Então esse aqui é um relatório com cálculos. Ok? Vamos dizer que agora eu preciso fazer um cálculo na linha aqui do detalhe. Para mim, por exemplo, seja lá qual cálculo seja, mas eu preciso ter um campo ali que me dê um cálculo. Então
que me dê um cálculo que não venha de um campo, ok? Então eu vou usar a variável. Eu vou ter que usar a variável, e a variável ela é diferente do campo variável, tá? Eu vou ter que usar a variável aqui, só que eu vou ter que mudar algumas propriedades dessa variável aí para dar certo o que eu preciso fazer. Eu vou clicar na variável, dar um F11. Eu vou dizer para ela que ela não vai ser string mais, que ela vai ser um campo double, ok? E com o botão direito aqui nela, ela seleciona com o botão direito. Já vou dar um formato de apresentação para números, ok? E aí o que eu vou fazer? Com o botão direito aí, clico nela, com o botão direito vou em cálculos, e aqui nos cálculos eu vou dizer que essa tabela aí, essa variável, ela vai conter, ela vai ter, né? Vamos ver aqui, vamos pegar alguns campos que tem valor. Ela vai ter, ela vai ser o valor total da nota menos o valor do ICMS, por exemplo, menos o valor do desconto. Que pode ser que não tenha desconto ali, vou botar o valor do ICM, ok? Total da nota menos o valor do ICM, vou dar um ok, e vou visualizar a impressão. O que vai acontecer? 307 não teve ICM, então ficou 307. Aqui 140,80 menos 13,99, 136,81. Então veja que aqui deu um cálculo exatamente como nós queríamos. Só tem um problema, um porém. Aqui, como é que nós vamos fazer para somar essa coluna, sendo que ela não é um campo da tabela? Então, não sendo a tabela, eu não posso usar esse componente aqui, que é o componentezinho campo variável. Eu tenho que usar o mesmo componente. Vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V e tem que colocar lá na parte de baixo. Na parte de baixo, esse componentezinho, na verdade, é um componente novo. Ele é uma cópia desse aqui, tá? Mas ele é um componentezinho novo. Aqui eu vou mudar o cálculo dele. Veja que ele copiou, mas sem aquela fórmula lá que nós colocamos. E nesse cálculo dele nós vamos colocar o seguinte assim, ó, o valor ele é igual a value, ou seja, vamos repetir esse campo aqui, value mais o nome daquela variável lá. Vamos ver se nós encontramos ela. Vamos ver se nós encontramos ela aqui. dbDetail, aqui está ela. Ó, aqui está ela. Então nós vamos pegar o nome dela aqui, ó, variable 3.value, ponto e vírgula. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que esse procedimento vai fazer com que essa variável aqui vá acumulando o valor que existia aqui na variável 3. E o resultado vai ser esse aqui. Veja só. 14.369,54, quase os 14.529, só não é total porque ele foi diminuindo o valor do ICM, e aqui então está o resultado, né, desse nosso relatório com cálculos e com variáveis. Beleza? Vamos voltar para o desenho, vamos fechar aqui, vamos salvar. Joia, joia. Ok, joiazinho? Espero que tu consiga compreender. Se tu não entender, tu volta o vídeo aí que tu vai entender, meu irmão. Beleza? O que faltou então para nós ver aqui? Faltou então agora nós criar um último relatório, que é o relatório mestre detalhe. O que é o relatório mestre detalhe? Vamos ver aqui. Esse relatório aqui nós tínhamos dado um nome para ele, né? Que é o PP Real CLI. Aqui nós vamos dar um nome também, ó. PP Real Vendas. Tudo tem que ter nome, né? Ok? Vamos abrir. E agora nós vamos usar esse mesmo relatório
Só que nós vamos fazer o seguinte assim, ó, nós queremos que para cada nota, vamos aumentar um pouquinho o espaço aqui do detalhe. Veja que quando eu aumento esse espaço, eu vou visualizar o relatório, o espaço lá entre um cliente e o outro aumenta. É justamente esse espaçamento aqui que ficou em branco, ok? E agora nós vamos fazer então aquilo que eu falei lá logo no início. Nós vamos usar um componente do Report Builder que chama-se subrelatório. Vamos clicar lá e vamos colocar aqui embaixo. E vamos posicionar bem logo embaixo, bem logo abaixo dessa nota aqui. E vamos encerrar aqui e vamos visualizar. Beleza. Veja que aumentou o espaço, a gente diminuiu e ele aumentou. Mas não se preocupa não. Clica aqui no relatório, no subrelatório, no subreport. Clica aqui, ok? E aqui nós vamos ver uma coisa aqui, deixa eu só ver. Aqui no subrelatório nós vamos mudar uma propriedade que é data pipeline, que vai ser itens. Ela vai conter essa partezinha aqui, vai conter o subrelatório dos itens. Então, deixa eu só visualizar aqui. Ok, ó, aumentou, beleza. O subrelatório dos itens, então F11, já conectamos aqui. E vamos colocar aqui username, né? Subrel itens. Beleza. E aí o que acontece? Quando eu incluo esse componente aqui, ele lá embaixo me cria essa aba que eu cliquei, que é exatamente igual a um relatório normal do Report Builder. E aqui o que eu vou fazer? Aqui, então eu vou criar um novo relatório, só que para minha tabela dos itens, para mim mostrar os itens. Para mim não perder tempo, não, eu vou pegar esse cabeçalho e vou pegar esses campos aqui. Com o botão do mouse aqui, o que eu fiz aqui? Olha só. Deixa eu levar um pouquinho mais para cima, para o lado aqui, diminuir isso aqui. Vou diminuir um pouco. Eu clico com o mouse a partir daqui e vou ampliando o campo de alcance do mouse. Ele vai mostrar essa linha até os campos que eu quero pegar. E solto o mouse. Ele vai selecionar todos os campos. Eu vou dar um Ctrl C. Eu vou clicar fora aqui agora. Vou lá no subrelatório de itens. E aqui vou dar um cliquezinho e vou dar um Ctrl V. O que ele vai fazer? Ele vai me copiar todos aqueles campos lá para cá. Beleza? Vamos aqui ajustar agora. Tem essa partezinha do ajuste que é a parte chata, mas alguém tem que fazer. E aí nós vamos posicionar os campos aqui como a gente quer. Só que aqui agora os dados que vão aparecer aqui já não vão ser mais das vendas. Nós precisamos que seja dos itens. E aqui vai ser então o código do produto, que inclusive nós temos que aumentar aqui porque ele vai até 14 ou 15 dígitos. Aqui nós estamos mostrando o nome do cliente da venda. Nós queremos que mostre o nome do produto. Aqui está mostrando o total da venda. Nós queremos que seja dos itens, que é, se eu não me engano, VL underline total, ou é TOT, ou é TT, não, é total, VL total, VL underline, VL total. Ah, desculpa, aqui não é o VL total não, aqui é o VL unitário. E nem é o VL unitário não, é a quantidade. Primeiro, quantidade. Aqui é o VL unitário. Unitário. Cadê o unitário?
VL unitário, 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 VL unitário. Perdido aqui. Ah, é que eu estou procurando nas vendas, né? Aí não tem jeito. Vamos mudar primeiro aqui, ó, tudo para itens. E esse aqui vamos sacar fora. Isso aqui não nos interessa. Agora, itens, e aí sim, agora sim. Agora VL total. VL total. Vem cá, meu filho. Aqui VL total. E aqui VL unitário. Aham, lá tá ele. Show de bola. Vamos juntar um pouquinho isso aqui. Vamos juntar aqui. E vamos juntar aqui. Tudo junto, reunido. Posiciona embaixo. Bota para o meio. Bota bem lá em cima já. Já diminui aqui. Tira o negrito. Posiciona aqui os campos direitinho. Produto ou descrição. Aqui vai ser quantidade. Aqui vai ser unitário. E aqui vai ser total. Quantidade, unitário e total. Preferência que ele fique para o fim do campo, que é onde ficam os dados. Já é diferente da descrição, né, que tem que ficar no início, que é onde começa a listar. E no número da nota aqui vai ser então código. Beleza? Feito isso, vamos fazer o que? O que faltou aqui? Ah, faltou, nós queremos total. Total, vamos pegar já pronto aqui. Vamos pegar isso aqui que está pronto. Ctrl C. Vai lá, clica aqui, Ctrl V. E traz para baixo. Remove esse. E aí vamos lá. Itens. Eu posso pegar os três, ó. Posso pegar os três. E... Ué, não deu para pegar os três não. Um por um então. O primeiro lá dos itens, VL total. O segundo lá é o VL unitário. E o primeiro é a quantidade total da nota. Ok? Prontinho. Vamos voltar para o relatório principal e vamos visualizar a impressão. Ficou meio tortinho aqui, mas veja só então. A nota 024.154 do Mercado Comercial de Alimentos Limitada, ok? Ela tem estes itens aqui. O total dessa nota está aqui, 307, que fecha justamente com o total lá do mestre. Então os detalhes desse mestre são esses itens aqui. E assim também as outras notas. Ficou meio tortinho aqui a coluna? É só voltar lá e fazer o microalinhamento, que esse aqui é o grande chatinho. Esse aqui é o desafio de paciência, esse aqui, fazer o alinhamento. Ainda ficou meio tortinho 307. Total aqui. Vamos ver se agora vai. Fechou. Ok, Joel? Eu espero que isso aqui te ajude aí a criar esses relatórios aí e contribua aí para nos ajudar nisso aqui então. Beleza? Praticamente é isso aqui então. Com esse relatório aqui final, eu encerro aí a nossa videoaula aí sobre o Report Builder, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.